Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. 31 de outubro é marcado pelo Halloween e muitas festas são promovidas com decoração, figurino, que retratam simbologias sobrenaturais que muitas vezes lembram a morte ou a vida que ressurge depois da morte, sei lá. A indústria cultural também tem promovido o terror com filmes, seriados que são bastante sangrentos, apresentando histórias malignas e cada vez mais envolvendo o público infantil e adolescente. Em um mundo no qual jovens tiram a própria vida por conta de um mero jogo virtual, matam colegas em sala de aula, como a gente estava conversando aqui agora há pouco, se desesperam em conflitos cotidianos, sofrem com o medo, a insegurança e não sabem no que verdadeiramente acreditam, eis que surge a oportunidade da gente conversar aqui um pouco sobre essas questões, já que está muito próximo dessa comemoração, o Halloween. Eu vejo que isso é uma coisa que é muito americana, né? Mas a gente tem importado aqui no Brasil e parece que de um tempo para cá, cada ano essa data fica mais forte. Nas escolas, quem mora em condomínio, né? Tem muito isso no condomínio também e tudo mais. Parece que tem uma pegada meio assim, é algo folclórico, é algo inocente, é uma brincadeira de criança, nada mais do que isso. Agora, como eu estava dizendo aqui, tem todo um simbologismo atrás dessa festa. Tem toda uma simbologia que está por trás dessa festa. Será que a gente está ignorando e não deveria ignorar tanto essa simbologia em detrimento da festa folclórica? A gente está usando o Halloween como gancho porque é agora, né, dia 31 de outubro, que o pessoal costuma comemorar. Mas esse contato com o oculto, né, a questão ocultista, sobrenatural, no sentido do apreço por esse ambiente oculto e sobrenatural, que eu acho que é mais amplo e mesmo fora da sociedade norte-americana que costuma ter a festa do Halloween, você vai ter isso, né? Você tem isso por meio de, você comentou no texto aqui, de livros, de filmes, de jogos que lidam com o sobrenatural do ponto de vista do assustador com uma naturalidade que às vezes pode ser bastante, ou para não usar às vezes, a gente pode dizer sempre, pode ser prejudicial, eu acho. Então você está dizendo que com a mesma inocência com que as pessoas consomem esse tipo de conteúdo audiovisual, existe a festa nessa mesma linha de raciocínio. A festa é um evento específico, mas você tem elementos que fazem parte do cotidiano de várias crianças, adolescentes e mesmo adultos. A gente coloca o adolescente e a criança primeiro porque está num processo de formação, né? Mas com o adulto também, não tem como você falar que não tem influência nenhuma aquilo que a pessoa consome ou ela tem contato. Claro, claro. Olha, eu até posso estar equivocada, por não ser nenhuma especialista nessa área de psicologia, mas eu tenho uma compreensão mais ou menos como a gente estava comentando sobre o bullying. Por exemplo, houve uma época em que era uma brincadeira, né, e tudo, e as coisas foram avançando, estudiosos foram estudando sobre o assunto, isso foi sendo falado. Sobre o bullying, Sobre tá o dizendo. bullying. E até que a gente chega no momento de hoje em que a gente tem, assim, essa voz combatente, né, ações anti-bullying e tudo mais. Quando a gente pega o Halloween que a gente está usando como exemplo, é só uma coisa folclórica, uma bobeira, uma brincadeira, ou então vamos assistir a esse filme, a gente sabe que não é real, tem aquela adrenalina do medo toda ali no filme e tudo, mas quando sair dali do cinema, sei lá, da casa onde a pessoa estiver assistindo, nada daquilo é real e vai levando esse assunto assim, como se fosse algo distante, sabe? Não está acontecendo. Mas as influências que são provocadas por esse tipo, o acesso a esse tipo de conteúdo, e principalmente se ele é consumido em demasia, isso tem um efeito, e já tem estudos falando sobre isso, principalmente na vida das crianças e adolescentes, são pessoas mais vulneráveis e mais suscetíveis a essas influências. A criança, por exemplo, até uma certa idade, ela ainda está formando ali, ela não sabe muito diferenciar ou ter maturidade para o que é real, para o que não é real. E tudo isso vai sendo absorvido no comportamento da criança, né? Eu não tenho dúvida da influência do consumo, por exemplo, de um filme, de seriado, de alguma coisa desse tipo, com essa linha, né, de ocultismo ou coisas do tipo.
por exemplo, a minha filhinha, ela tem 3 anos e ela não assiste nada disso, porque a gente em casa não consome esse tipo de coisa. Eu, por exemplo, não gosto, nunca gostei de assistir, de ver filmes assim, né? Filmes de chamado terror ou coisas do tipo. E, por exemplo, a minha filhinha, ela não tem medo nenhum, por exemplo, do escuro, de barulho, esse tipo de coisa. Ela anda, sai do quarto dela à noite, vai em direção ao banheiro, vai para a sala, às vezes, com as luzes apagadas, ela não tem medo, porque não vê esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que, se ela assistisse, começaria a ter, sabe? Uma porta que medinho, a bate. porta, um barulho, a porta rangendo, isso traria algum medo. Para ela, uma porta batendo é uma porta, uma porta batendo. batendo. E vocês também não devem fazer aquela coisa de, o bicho vai te pegar, ou, não. né? Tem essas coisas. Então, acho que tudo isso influencia. Agora, com relação à festa do Halloween, até porque no Brasil, a gente, como você falou, não é uma coisa forte, não faz parte da cultura ou do nosso folclore. Foi um negócio importado, eu me lembro que isso começou a vir para cá por causa das escolas de inglês, né, para poder colocar os alunos imersos na cultura americana, começaram a trazer isso para cá e tal. E eu não sei se nos Estados Unidos, onde isso é bastante forte, se existe de fato uma relação assim entre as pessoas que estão lá brincando de Halloween e estão com aquilo. Olha, estamos aqui fazendo culto aos mortos. Eu acho que não tem isso lá. E aqui menos ainda. Então eu não sei se a influência de outros meios seria a mesma influência da festa, você entendeu? Não que eu estou dizendo que a festa é legal. É legal. Eu não gosto também, nunca participei e não gosto. Mas não diria que a brincadeira da festa aqui no Brasil traria essa mesma coisa que um filme, que um seriado macabro. Ou seja, a influência que um filme, seriado e tal vai trazer é muito mais forte, né? Muito mais... eu acho que quem participa, você falou, né? Condomínios faz isso para as crianças. É assim, é igual, sei lá, Natal. Natal tem a sua origem pagã. O Halloween tem a sua origem pagã. E aí? É que no Natal a gente não se veste de monstro, Não. né? Sim, mas inclusive você falou uma coisa interessante, as fantasias não são de monstros só. Se fantasiam de qualquer coisa, como no Carnaval as pessoas se fantasiam de tudo, no Halloween se fantasiam de tudo. Você entendeu o que eu quis dizer? Não estou colocando santidade na festa de Halloween, só estou dizendo que eu não sei se a festa, se brincar disso, vai fazer as pessoas entrarem no ocultismo, no mundo É que eu acho do que obscuro. o que acontece... Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, só complementando aqui essa linha de raciocínio, eu acho que existe, sem querer colocar intensidades, mas existe todo um encaminhamento para que esse ocultismo apareça de uma forma muito bonita e muito tranquila. É mais ou menos como aconteceu de um tempo para cá, porque eu sou de uma época onde bruxa é uma coisa que a gente tinha medo. Bruxa era uma coisa muito ruim. Forte, muito ruim. A bruxa pegava, te colocava num caldeirão e fazia um ensopado, Hoje quando ela é eu era amiguinha das criança. crianças. Depois de quando começou a ter Depois o de sucesso Harry Potter. do Harry Potter, então o bruxo é o cara legal, né? É o descolado que aprende, faz magias e não sei o quê. E quantos bilhões de livros foram vendidos, quanto o cinema arrecadou com esses filmes, fazendo com que a gente aceitasse todo esse universo da magia e do ocultismo de uma forma bonita e não de uma forma do grande vilão. As vilãs dos contos de fadas eram as bruxas. De Harry Potter para cá já é diferente, né? Wagner, isso é tão interessante porque eu estava vendo um bar, eu acho que é em São Paulo. Eu não sei se é para esse ano ou se foi no ano passado. Os drinks que eles iriam servir nessa ocasião do Halloween, ele colocou uma bebida vermelha, que eu esqueci do que é feito, em bolsas de sangue de hospital. Chega a dar um trem ruim falar. Eu vi isso em algum lugar. Para as pessoas beberem. Então, assim, eu não sei, gente, parece que o mundo, as pessoas estão fazendo isso que você está falando, colocando de uma forma diferenciada, como, sei lá, a gente via as coisas com muito problema, que não era legal. Imagina, assim, um drink estar numa bebida, uma bebida estar dentro de uma bolsa de sangue. O que eu queria pegar o gancho do que o Hélio falou, porque realmente o grande lance, assim, é a brincadeira, entendeu? Vou só me vestir, vou não sei o que lá, tal, né? Vou usar uma fantasia, seja de um monstro ou uma coisa que nem tenha nada a ver. Só que, Leite, muitas das ações que são feitas no Halloween, uma delas é passar assistindo, tipo assim, um intensivão de filmes de terror. Não, tem um grupo que acho que nos Estados Unidos, que começou a incentivar a magia, entendeu? Eles fazem algumas coisas que não é só se vestir. O que eu ia colocar é que, assim, tanto a questão da festa, né, ou com o filme, ou o livro, né, eu não estou nem falando de livro, mas você comentou, tem também. É livro e tal, o grande lance é assim, de qual base você parte para fazer uma análise?
Se eu parto de uma base onde eu acredito que existem demônios, que existe uma guerra entre bem e mal, a minha análise é uma. Se eu parto de uma base onde isso não existe, a análise vai ser outra. Eu estou partindo da análise onde existem demônios, onde existe o sobrenatural e onde existe essa guerra entre o bem e o mal. Então é a partir dessa base que eu parto. Se eu parto desse princípio, o grande lance é assim, a gente precisa saber, eu acredito, né? Eu preciso saber que existe o sobrenatural, ok? Que existem coisas que eu não consigo ver e que elas influenciam no mundo que eu consigo ver. Agora, como eu me relaciono com essas coisas é onde está o ponto. E aí que eu acho que é onde está o lance negativo da festa do Halloween, ou de livros, ou filmes, etc. É onde tudo converge. Buscam mostrar o sobrenatural do ponto de vista do mal como sendo algo inofensivo, como sendo algo, inclusive, desejável. E aí é que eu acho que pode estar o problema. O momento em que a brincadeira começa a me introduzir e a me fazer parecer que aquilo que é ruim, na verdade, é bom. Aquilo que eu deveria me afastar, na verdade, me atrai. Então, pode ser que seja só um livro, onde está contando a história de um menino que ele começa a entender que ele consegue controlar coisas sobrenaturais e ele usa isso para o bem. E não é difícil e aí eu começo a falar assim, puxa, eu quero fazer parte disso aí também. E aí você começa a ter uma deturpação da realidade. Volto a dizer, estou fazendo tudo isso a partir de uma leitura onde a minha base é, cara, existem demônios, existe luta entre bem e o mal, entendeu? Não, e o interessante é que a festa do Halloween em si, ela não tem a intenção de mostrar o contrário. Não tem a intenção de dizer não existe nada de sobrenatural. Muito pelo contrário, né? A origem do Halloween é porque os mortos voltavam para assustar os mortos as pessoas. Voltavam para assustar, então aquela coisa de abóboras, o tridente de colheita, isso tudo era colocado para espantar os mortos que voltariam para fazer coisas ruins. Então a origem é essa e não está negando isso. Não está negando, entendeu? Mas o que eu estava falando, só reforçando aqui, não estou fazendo apologia. Não estou fazendo apologia à festa. E eu nem estou achando que você está fazendo isso. Mas é que tem gente que talvez tenha entendido errado. Convidar para a festa na sua casa. Não. Mas o que acontece é isso, né? Então, você falou, né? Partindo do pressuposto que, por exemplo, nós temos, é isso. Para muita gente não é e para muita gente é. E, de qualquer forma, sendo ou não sendo esse pressuposto de que existe o sobrenatural, as pessoas vão para a brincadeira não imaginando que não tenha. Vão para a brincadeira sabendo que existe sim e que, inclusive, a brincadeira teria esse sentido original. Vamos afastar o mal. Nossa, tanto Agora, uma coisa... Pode Lembra falar. de quando... Recentemente não tenho ouvido nem visto mais matérias sobre isso, mas essa extensão das brincadeiras nas escolas. Lembra aquela brincadeira que tinha do lápis com copo, que as crianças começaram a fazer na escola e tudo mais? Aí tinha muita Loira gente do banheiro. Como é que é? Loira do banheiro. Essa eu não sabia. Eu sei uma do lápis, que o lápis gira e tem um negócio do copo, uma coisa assim. Muita gente falava, isso aí não é verdade, é zoeira. Mas também teve muitas pessoas e muitas crianças que passaram mal, que foram levadas para o hospital mesmo, depois da brincadeira desse copo. Então, assim, é uma brincadeira? Gente, não é uma brincadeira, né? Enfim. O princípio ali, quando você tem essas brincadeiras todas, você está fazendo uma invocação do demônio no esquema desse, entendeu? Só que ao invés de você chamar de demônio, você chama de outros nomes. Cada um usa um nome. Tem gente que usa o nome loira do banheiro, entendeu? Tem gente que usa um outro nome, sei lá, a luz que vai mexer com o copo, com o compasso, não sei o que lá. É uma forma inocente de brincadeira de começar a colocar em contato com o sobrenatural nesse lado, assim, de tipo, não é algo que eu deveria evitar, é algo que é desejável, inclusive eu consigo controlar coisas que ninguém tá vendo, ou o copo tá mexendo, quem é que tá mexendo? Não, é que eu tô invocando isso daqui, eu tenho o poder sobre isso, então. E o que acontece é que, por que faz tanto sucesso, né? Essa coisa do sangue, essa coisa do morto e tudo mais. Porque a pessoa, ela sai do universo
de pagar conta, de acordar cedo e ir para o trabalho, de chegar em casa, tem que arrumar a casa, tem que cozinhar, o tédio, a coisa do dia a dia. Ela vai para uma coisa extra-humana, né, do poder, da coisa que não existe ali no cotidiano. Adrenalina, porque a pessoa fica... E aí vai uma coisa alimentando a outra, né? Você e a gente é curioso como ser humano, né? Então, se está oculto, se é misterioso... A gente quer saber. E as influências podem ser fortíssimas, né? A produção trouxe pra gente até um estudo, principalmente com crianças e adolescentes, onde existe uma fase vulnerável e, dependendo da idade, algumas crianças não conseguem muito fazer uma diferença entre ficção e realidade. Elas misturam as coisas ao consumir esse conteúdo. Então, é uma coisa que principalmente pais, mães precisam estar atentos do que a criança está consumindo. Mas é como o Hélio falou, muitas vezes a criança vai consumir justamente porque os pais estão consumindo, né? Também. É tanto essa questão da influência que eu achei interessantíssimo. No Reino Unido tem um conselho chamado o Conselho Britânico de Classificação de Filmes. É um órgão independente e eles fazem avaliação dos tipos de filmes que vão ser veiculados, né? Então passa por esse filtro. E aí tem uma equipe que fica o tempo todo assistindo filmes do gênero de terror para poder fazer a avaliação. É tão sério que esses avaliadores, eles têm um acompanhamento psicológico, eles têm todo um amparo ali para o trabalho deles. Tem horas que eles precisam ficar, são horas limitadas, né, trabalhando, e depois eles têm um acompanhamento psicológico, porque é muito tempo absorvendo e consumindo esse tipo de conteúdo. Aí vai falar que não tem influência, entendeu? Se os próprios profissionais têm apoio, aí você pensa numa criança e num adolescente. Olha, a gente vai fazer uma parada para o intervalo, mas a gente vai falar de outra data muito marcante em outubro e num assunto completamente diferente do que a gente está conversando aqui. A gente vai receber o jornalista Bruno Eumano para falar sobre a reforma que mudou o mundo e como essa mudança ainda é sentida nos dias de hoje. A gente está falando dos 500 anos da reforma protestante que a gente comemora nesse ano. Não sai daí, a gente volta já.